Nesta nossa aula vamos falar sobre medidas de volume. A unidade básica de medida de volume é o metro cúbico, cujo símbolo é m elevado a 3, metro cúbico, e é correspondente ao espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. Então, um cubo que tem uma altura de 1 metro, a largura de 1 metro e o comprimento de 1 metro, esse cubo terá o volume de 1 metro cúbico. A unidade básica de medida de capacidade é o litro, cujo símbolo é L. Dentre as medidas de capacidade mais utilizadas, temos o litro e o mililitro, representada por ml. Podemos relacionar as medidas de volume com a capacidade de um sólido geométrico. Assim, 1 metro cúbico corresponde à capacidade de 1000 litros. Então, um sólido com volume de 1 por 1 terá a capacidade de 1 metro cúbico ou 1000 litros. Já o decímetro cúbico corresponde a 1 litro, que é um volume de 10 centímetros de aresta. E 1 centímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 ml ou 1 mililitro, que é um volume de 1 centímetro de aresta. Então, nós devemos memorizar o metro cúbico, o litro e o mililitro. Para isso, vamos fazer exercício de memorização e conversão de unidades de volume. Nesse exercício, um profissional de uma equipe de projeto necessita que as medidas realizadas numa ETA sejam obtidas em centímetros. Então, foi feita uma medida de largura e comprimento do floculador. A largura de 2,15 e um comprimento de 3,25 do floculador. O que se pede é que as medidas que foram feitas em metros sejam convertidas em centímetros. E a segunda questão, se a cota da borda for 220, da lâmina d'água 219 e do fundo 215, pergunta-se qual a altura total do floculador, qual o volume total do floculador e qual a capacidade útil do floculador. Então vamos à solução do exercício 1, aonde nós voltamos àquela nossa tabelinha. Quando nós voltamos para a esquerda, nós estamos fazendo uma redução de unidades, é feito uma divisão por 10, e quando caminhamos para a direita, fazemos uma multiplicação por 10. Assim, um comprimento de 3,25 e a largura de 2,15, eles estão em metro e vamos passar para centímetro. Então, metro para decímetro, nós multiplicamos por 10, decímetro para centímetro, multiplicamos por 10, então aqui metro para centímetro, 10 vezes 10, 100, multiplicamos tudo por 100. E o resultado, então, 3,25 metros multiplicado por 100 dará 325 centímetros. E 2,15 metros multiplicado por 100 dará 215 centímetros. Então, a unidade de 2,15 metros corresponde a 215 centímetros e a medida de 3,25 metros corresponde a 325 centímetros. Ainda no exercício 1, se a cota da borda for 220, ou seja, a cota é a topografia, é a medida da altura referenciada ao nível do mar. Então, aqui nós temos 220 metros, normalmente faz-se referência a um ARN, que é pré-estabelecido, uma referência de nível, ou a referência do nível com o nível do mar. Então, aqui uma cota 220, o nível da água 219,90 e o nível do fundo 215 metros. A altura total do floculador, então, seria a cota superior menos a cota do fundo. Então, 220 menos 215, esse floculador nosso tem uma altura de 5 metros. O que é a altura útil do floculador? É aquele ocupado pela água. Então, a lâmina d'água está na cota 219,90 e a cota do fundo 215. Então, a altura útil, a altura da lâmina d'água, a altura ocupada pelo volume de água é a cota 219,90 menos 215 daria
4,90 de altura de lâmina d'água. Qual o volume total do furculador? Nós já vimos que a altura total é 5 metros, o comprimento 3,25 e a largura 2,15 metros. Aqui as unidades nós colocamos em metro, todas elas têm que estar em metro. Então, a nossa área é a largura vezes o comprimento. 3,25 vezes 2,15, 6,99 metros quadrados é a área do espelho d'água. O volume total é a altura total vezes a área do espelho d'água. Daria 34,94 metros. Já o volume útil é a altura útil, não está colocado aqui, nós fizemos no slide anterior, é 4,90 metros, 4,90 metros, vezes a mesma área. Então nós temos um volume útil de 34,25 metros cúbicos. No segundo exercício de fixação, qual o volume e a capacidade do reservatório apoiado que possui as seguintes dimensões? Então, eu tenho um reservatório apoiado, tenho um diâmetro de 12 metros, uma cota da tampa de 120,000, ou seja, aqui é 120 metros, decímetro, centímetro, milímetro. Um nível da água de 119,7 metros e um fundo na cota 115,7 metros. Todos os projetos são referenciados assim por cotas. Então, a cota da tampa sendo 120, a cota do nível da água NA, nós chamamos NA, 119,70, a cota do fundo 115,70 e o diâmetro do reservatório 12 metros. Nós temos que o volume, isso aqui é muito interessante, importante, o volume é a quantidade de espaço ocupado pelo reservatório. Esse reservatório tem um volume ocupado pela sua estrutura de concreto. Esse volume é dado como? É dado pela área da superfície. Essa área da superfície, que é a área de um círculo, que o formato dele é circular, é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, π é um número fixo, 3,1416, vezes o diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4, daria uma área aí de 113,10 metros quadrados. O volume, então, do reservatório, que é a quantidade de espaço ocupado pelo mesmo, seria a área vezes a altura total. A altura total seria a cota da tampa menos a cota do fundo, vezes a área da superfície, que daria um volume total de 486,33 metros cúbicos. Então, falando do volume do reservatório. Quanto à capacidade do mesmo, o que é a capacidade do reservatório? É a quantidade de líquido que pode ser colocada no interior do reservatório. Isto é a sua capacidade, é diferente do volume. Qual que é a capacidade de água que eu consigo colocar dentro desse reservatório? A capacidade de água está relacionada com a sua altura do nível de água máximo, porque acima desse NA já tem um extravasor, qualquer volume acima do nível de água seria drenado pelo extravasor. Então, o volume útil é correspondente à altura do NA e a cota de fundo. Então, o volume é o mesmo, é a área vezes a altura. Aliás, o volume útil, a capacidade, seria a área vezes a altura total, que é 113,10 metros quadrados. A capacidade do reservatório é a área vezes a altura útil. Aqui a nossa altura útil é a cota do nível da água, que é 119,700, menos a cota de fundo, que multiplicado pela capacidade, multiplicado pela área, vai dar a capacidade do reservatório de 452,4 metros cúbicos. Então, assim, nós temos
o volume do reservatório em função de sua altura total e a sua capacidade em função da altura da sua lâmina d'água.